quiser começar, você avisa só. Maravilha. Olá, amigos da TV Liberal News, boa noite a todos. Está começando mais um Em Relevância Podcast. E o programa de hoje está, como sempre, imperdível, mas eu quero falar aqui um recado muito especial. O programa tem um apoiador cultural e eu visto a camisa do patrocinador. Estou aqui com a Proseg Energia Solar, que é uma obra especial do nosso amigo Claudenir Vanzin. E você aí que está cansado de pagar caro na conta de luz aí, está se incomodando com a sua companhia de luz, vem para a Proseg Energia Solar. Você sabia que através da energia solar você consegue economizar 95% da sua conta de luz? Fora o tanto que aumenta aí a valorização do seu próprio imóvel, tá bom? Entre em contato aí pelo Facebook da Proseg Energia Solar ou pelo Instagram. Fala com o Claudenir, com a Maria, com toda a sua equipe aí e descubra como realmente economizar produzindo a sua própria energia. E hoje tenho dois convidados especiais aqui no programa, são amigos particulares meus ali. Vamos falar de um assunto que é super relevante, que é o poder do Evangelho. Eu estou aqui com o Jean Higashi e com o Michael Martins ali, vai contar um pouquinho da história deles ali, o que Jesus fez na vida deles. Eu tenho por certo que você que está acompanhando a gente também vai ser impactado com o testemunho, as mensagens que nós vamos trazer aqui hoje, que com certeza vai gerar edificação para a sua vida. E eu vou começar com ele, que é da esquerda, do meu lado esquerdo aqui, o Michael Martins, o Maiquinho. Maiquinho, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Robert. Boa noite aos nossos ouvintes. Para começar, não sou de esquerda, sou de direita, tá? Mas é muito bom estar aqui, né? Poder falar um pouquinho do amor de Cristo, né? Que Ele fez na minha vida, assim, o nosso irmão Jean vai estar falando aí. Mas é muito importante estar aqui hoje para mim, tá ainda do seu lado, um amigo de longas datas, assim como o Jean. Né? Muitas histórias, né? Muitas histórias, bastante, né? Maravilha. Jean, seja bem-vindo. Boa noite aí a todos, os nossos ouvintes que estão aí online aí acompanhando a nossa live ao vivo. Boa noite, Hoffers também, o Maicon tá aí. É um prazer imenso estar do lado deles aí, nessa oportunidade de estar falando do que Deus fez na minha vida, o poder realmente do Evangelho, o poder que há no nome do Senhor Jesus, de curar, de restaurar as nossas vidas aí. É muito bom poder estar aqui nessa oportunidade. Maravilha, ambos filhos de Mundo Novo. Maiquinho, nasceu aqui? Eu sou só nascido em Eldorado, mas tenho 37 anos de Mundo Novo. Sou filho da terra aí. Conta um pouquinho da sua família, quem que é a sua família, seus pais. Bom, sou o Michael, né? Tenho 37 anos, sou casado com a Silvia, que é professora lá na CICAD, né? Sou pai do Murilo. Sou filho do Tião Falagrossa, né? Meu pai conheço bastante, conhecido em Mundo Novo aí também. Minha mãe é a Dona Maria, que trabalha no Postinho Santo. Sou irmão do Tiago, da Agri Soluções, e da Maiara também, que trabalha ali com o Tiago, da Agri Soluções. Maravilha. E você, Jean? Qual tua família? Minha família também era aqui, né? Nasci aqui no Mundo Novo, já há 35 anos aqui na cidade. Meu pai, saudoso Schmidt, que todos conhecem aí, né? Do Ferroviário Schmidt. Minha mãe, a Neuza, que trabalha no Colégio Marechal Rondon, secretária do Estado ali já há algum tempo. Tenho um irmão, uma irmã, mas que não mora mais aqui na cidade, mas que muitas pessoas aqui conhecem pelo tempo de moradia deles aqui na cidade, né? Pelo tempo que eles permaneceram aqui. E hoje estou de volta, graças a Deus. Maravilha. Quantos anos está, Jean? 35 já. 35. 35. Aqui é o mais novinho, o Jean, na escola. É o caçula da turma. Pessoal, olha só. Então a gente está com o Michael, a gente está com o Jean aqui. E a gente vai estar falando desse assunto muito importante, que é o poder do Evangelho. Acho que nenhum dos dois nasceram também em berço cristão, né? Não. E tem uma história muito parecida com a minha também. Eu tenho por certo que muita gente que vai estar acompanhando a gente vai se identificar com a nossa história. É muito importante a gente compartilhar a mudança que Deus faz na nossa vida. A gente vive hoje uma novidade de vida, né? E somente o Evangelho pode proporcionar isso para a gente. Eu quero começar, Maicon, com você,
O Michael sempre foi esse cara tranquilo? Ou como que era o antigo Michael antes de encontrar Jesus? Então, Robson, eu sempre fui um rapaz muito elevado, né, na minha infância, né? Acho que o Jean, você como conheceu, a gente cresceu junto, né? O Celso que está aqui, o Juninho aí também, uma pessoa que, né, cresceu aí no nosso meio, vai poder falar, né? Poder falar até por mim, né? Como que eu era, mas eu sempre fui um cara desafiador do mundo, né? Passei por várias situações. Eu conheci a droga muito cedo na minha vida, né? E por ela eu caminhei longos e longos anos, né? Foram mais de 18 anos aí, né? Até conhecer e chegar, né, realmente na minha droga, que foi de preferência, que foi o crack, né? Então, tem uma coisa que eu me identifico com o Jean, porque da onde ele veio, eu também conheci o lugar, né? Um presídio em Campo Grande, onde o Jean, né, vai estar contando aí, mas eu também passei por lá. Então, eu nunca fui, antes, né, de conhecer Cristo, eu era um cara totalmente aí, voltado, né, para as desordens, né? Eu não tinha tempo ruim naquele tempo de fazer atrapalhada. Era um cara que gostava muito de festa, bebida, rolo, confusão, briga. Eu era um cara que eu vivia no meio da confusão, no meio da briga, né? E então, antes de conhecer Cristo, eu fui esse cara aí, né, que dei trabalho, assim, graças a Deus eu tive pessoas que até a autoridade da cidade que tem um afeto por mim, porque os caras chegavam em mim e falavam, velho, pelo amor de Deus, cara, eu vou ter que guardar você. Os caras iam atrás da minha mãe, do meu pai, e falavam, cara, o cara tá dando trabalho na cidade, o cara tá fazendo isso, aquilo, polícia, nossa, Deus, os caras, mas graças a Deus eu tinha eu era perturbado, mas eu tinha um vínculo de amizade assim que os caras deixava de ser polícia e era amigo, né? Eu falo assim que uma vez não vou falar o nome dos dois polícias civis, que um dia estouraram a porta da minha casa, me põeram sentado e falaram assim, ó, falei, prendeu eu. Falei, não estou aqui como polícia, cara, mas estou aqui como amigo, né? Eu vou falar o nome, né, que é o Rudimar e o Elcio. Foi dois caras que entrou dentro da minha casa e me põe sentado, mas não como polícia naquele momento ali, né? Mas como amigo, cara que me estenderam a mão. Então eu falo assim, é um pouquinho do. Isso é só um pouco de quem o Mike foi, né? O Michael, como você disse aqui, você era uma pessoa que gostava muito de brigar. E o Michael era bom de briga, tá? O Michael era bom de briga, a gente sabe que o baixinho é invocado, a gente sabe muito bem disso daí. Ô Michael, você acredita que naquele tempo ali, se não fosse Deus ter um propósito na sua vida hoje, você já não teria aqui mais? Sabe, hoje, falando isso aí, hoje, né, eu até comentei um pouquinho antes que hoje eu pude entender realmente, hoje, eu falo porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias e todos os dias ela nos traz uma experiência nova. Independente se você errou ontem, hoje ela se renova e te traz um novo renovo, né? Eu vim entender isso, Rafa, depois que eu vim para o Evangelho. E eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. E Ele tem esse propósito na minha vida, sabe? Então, eu vejo o cuidado que Ele teve comigo, né? Situações que eu passei de briga mesmo, de cara pôr a arma na minha cara e puxar o gatilho, certo? Cara conhecido nosso, e a arma, né, dá dois cleques no estourar, sabe? Então, tipo assim, é o amor dele cuidando, né? Para que hoje eu pudesse estar aqui falando isso, glorificando e exaltando o nome dele, porque eu estou aqui por ele. Então, Era Deus cuidando, né? Deus zelando pro momento dele. que está vivendo agora. Eu estou reclamando que vocês estão falando baixo. vamos falar mais Vamos alto. falar mais alto, soltar o vozeirão aí, Jean. Jean, conta um pouquinho da tua história também, como que era o Jean antes de entregar a vida para Jesus. Antes de entregar a vida para Jesus, também era alguém ousado no mundo. A gente tinha a ousadia de Paulo,
mas não para fazer a vontade de Jesus, mas para fazer a vontade do mundo, e satisfazer as nossas próprias vontades, né? Eu, muito novo, tive a oportunidade, acabei, querendo ou não, pela cidade ser fronteiriça, ingressando também, né, no submundo do crime. Entrei no tráfico, entrei no vício das drogas também, assim como o Michael compartilhou. A minha droga de uso era cocaína. E fiquei aí, antes de conhecer Jesus, aí 13 anos praticamente nessa vida. Para poder sustentar o vício, eu acabei afundando mais ainda no crime, no tráfico de droga, no contrabando, e aí a gente foi se aprofundando, e é um lamaçal, né? É um poço. Quanto mais você mexe, mais você vai se afundando e você não vai enxergando essas coisas. A risco, a ponto de pôr a minha vida em risco, várias vezes, tanto na mão, algumas vezes a polícia, como também na mão de traficante, bandido também. A gente acaba se envolvendo, conhecendo pessoas, né, que não são pessoas comuns, são pessoas que vivem disso e para eles dinheiro ou é amor ou é a vida, para eles não importa, né? E o Jean aprontou muito também. Não era de briga, ao contrário do Michael, eu era sempre mais pacífico, mas a gente fazia cada loucura por conta de não nos conter, por conta do espírito vicioso que a gente tinha na época, a juventude também, e a maneira a qual Deus me chamou para a graça foi uma maneira um pouco mais dolorosa. Não foi, graças a Deus, por enfermidade, mas acabou me levando para um deserto, me levou para o presídio. A gente vai entrar daqui a pouco nesse ponto, e tanto o Michael como o Jean e eu, que não experimentamos o mundo das drogas. Eu queria saber de vocês, principalmente agora o Michael, o que te fez experimentar ou te sentir desejo por esse mundo, para que sirva de alerta para os jovens que estão assistindo a gente? O que te despertou? Olha, eu vou experimentar, eu quero por causa disso. Bom, como eu falei, era um cara que eu desafiava muitas coisas. Eu achava que aquilo não ia me pegar, né? Mas eu vejo que era o ambiente que eu estava, né, ali vivendo, inserido. Então, o ambiente não era um ambiente que era propício para uma vida de sobriedade, uma vida, né, em Cristo, não. Era uma vida que me levava para o meio onde existia droga, prostituição e tudo mais ali de coisas, né, mundanas, né? Então, tipo assim, era o ambiente que eu estava inserido. Hoje eu vejo na minha vida, o ambiente que eu estive inserido foi o ambiente que eu comecei a viver, né? E a droga era um prato que existia ali no cardápio daquele mundo ali que eu estava. Mas é essa. E você, Jean, o que te fez entrar nesse caminho? A gente não pode dizer jogar a culpa para o próximo, porque a culpa é nossa mesmo. Nós é que fizemos as nossas escolhas da maneira que nos agradava, não pensando em ninguém ao nosso redor, né? Quando jovem, conheci pela porta de entrada que é a bebida alcoólica. Logo após isso, vamos matar a aula, vamos fumar um cigarro, vamos tomar uma cerveja, aí vamos tomar um uísque, vamos tomar uma bebida mais forte. E nesses embalos na festa, o amigo vai, experimenta, usa, fuma, cheira. Não dá nada, não dá nada não. E igual o Marco falou, a gente acha que não, isso não vai me pegar. Acho que tem um controle, né? Não dá nada não, e quando você vê, você já está envolvido. Isso é bastante complicado, pessoal. Nós três passamos por isso, e muitas vezes as pessoas não entendem o quão perigoso é essa questão de você achar que você tem um controle sobre você. A Bíblia, quando ela diz que maldito é o homem que confia no homem, ela não está falando do outro homem, mas de si próprio. É o homem que confia, eu sei meu limite, eu sei a hora de parar, eu sei o que eu devo, o que eu não devo fazer, a hora que quiser parar, eu paro, e ele vai confiando, achando que eu tenho limite, chega um momento que ele perde o controle, né, Marcos? Assim, eu sempre brincava assim, falava às pessoas, mas tem problema com droga? Eu falava, eu não. Eu nunca tive problema com ela, não. Rapaz, mas era assim, ó. Você dava bem até demais. A gente dava bem até demais. Então, tipo assim, chega um momento da nossa vida que você não consegue mais ter o controle. Porque
porque o uso ele se torna abusivo, né? Então você quer mais e mais e mais, a sua mente, o seu organismo, o seu corpo, ele pede mais. Então chega uma hora que você não tem domínio sobre isso. No começo, eu falo assim, as pessoas falam, eu vejo pessoas por... Eu vejo, eu sei, conheço pessoas que acham que não dá nada, que tranquilo. Eu também passei esse estágio. Você tá entendendo? Eu levei esse estágio um tempo muito bom na minha vida, que eu era introduzido na sociedade. Nessa época eu era um cara que eu era introduzido na sociedade. É interessante, eu trabalhei com você sabe disso, a gente trabalhamos junto, né? A gente era professor de informática na época. Então, eu era introduzido na sociedade, né? E fazia o uso, né? Achava que fazia um uso controlado, né? Então, eu também passei por esse estágio que lá na frente... Isso que o Marco falou a respeito da sociedade, talvez quem sabe seja o ponto onde a grande parte dos jovens entram, porque o jovem ele quer fazer parte de algo. E uma das coisas que mais atrapalha o ser humano se desenvolver é a própria vaidade. Porque o ser humano ele quer ser popular, ele quer ser conhecido, ele quer se destacar na escola. A menina quer ser mais popular, o menino quer ser mais popular. Cada um pega um caminho, um vai através do esporte, o outro vai através da música, e quer ter as atenções, quer ter os olhares. E muitas vezes a droga, ela parece que é a solução, né, para aquilo que você precisa. Eu, por exemplo, eu vivi uma ilusão muito grande. Anestesia, né? A ilusão minha era tão grande que eu via assim, eu analisava, né, aquela visão que Satanás coloca na nossa mente. As pessoas mais populares da cidade são as pessoas que usam aquilo. A forma que eu tenho de me aproximar dessas pessoas é me informando, fazendo o que elas fazem, né? E eu sou extremamente tímido. Então, eu achava que através disso eu ia desenvolver, eu ia crescer, ia ganhar dinheiro com isso, ia ficar famoso. Na época, moleque, se quer se envolver, vou ter a menina que eu quiser e tudo mais. A gente achava que isso fazia de nós mais machos, mais homens, né? E, infelizmente, muitos jovens têm essa ilusão ainda. Até hoje. O inimigo, quando ele não consegue, muitas das vezes, destruir a vida da pessoa, através da arma que ele tem, que é uma das armas que está mais destruindo pessoas hoje, as drogas, a bebida. E se ele não consegue dessa maneira, ele passa a fazer que a pessoa ela dê certo na vida fazendo o que é errado. A pessoa ela consegue. Ela vai para o crime, ela vai para o tráfico de droga e ela consegue progredir. E isso faz com que aumente ainda mais a escama nos olhos dela, para que o coração dela venha se encher com as riquezas do mundo. E aí isso torna ela ainda mais cega para Deus. Isso torna ela mais distante, porque hoje em dia as pessoas acreditam que está dando certo, como você falou, como o Alfonso falou. Estou sendo popular, estou sendo bem visto, as pessoas estão me vendo, estão me aceitando. Onde eu chego, as pessoas me aceitam. Ó, o Maicon, ó, o fulano, ó, o ciclano, cumprimenta. E tem uma aceitação, mas eles não têm o discernimento que é uma aceitação do mundo. É uma aceitação que está afastando elas Perigosa, na verdade, do caminho que elas devem percorrer e seguir. Se a gente parar assim, levar para um lado não tão espiritual, um pouco racional, já é distante do que o pai e a mãe ensinam em casa. Já não se torna já uma coisa... Quebra princípios, né? Sim, já é para você ter uma noção que é errado, já fica longe do que o pai e a mãe ensina pra gente quando a gente é pequeno. A gente se afastar disso, não se envolver com bebida, não fumar, né? A gente muitas das vezes não se envolver em briga. E as pessoas acabam se distanciando cada vez mais, porque elas pensam, se está dando certo, Deus está comigo. Deus está comigo. E o inimigo, ele usa disso para poder distrair você, para poder te encher com as coisas do mundo, assim também como Jesus foi tentado no deserto. O diabo ofereceu para ele todos os reinos e as nações do mundo eu te darei. E as pessoas acabam prostrando e adorando as coisas do mundo. O inimigo enche elas dessas riquezas materiais e físicas, terrenas, que vão ficar para trás, que está aqui somente para a gente usar, mas de uma forma adequada, regrada, né? De acordo com o que os nossos pais ensinam, de acordo com o que nós não vemos nem humilhar ninguém. E essas pessoas geralmente
tem um propósito lindo, enorme na vida. Deus tem um maior propósito na vida dela. E aí o inimigo, ele sabe dos planos. Ele sabe que ele precisa manter essa pessoa longe do caminho de Deus. Porque se aquela pessoa direcionar para Deus, quantas almas e quantas vidas ela vai resgatar e vai salvar para Jesus. É verdade. As pessoas não conhecem a realidade de si própria, a realidade do ser humano. A Bíblia nos ensina que quando Deus criou os céus, lá no Gênesis, criou a terra, ele criou o ser humano, e quando ele criou, ele disse que era muito bom. E o ser humano, quando foi criado, ele foi criado à dispensação da inocência. Não havia maldade. No momento da criação, não havia essa malícia que nós temos hoje, essa inclinação do pecado que nós temos hoje. E o ser humano, ele foi criado para alguns propósitos específicos. Principalmente o propósito é adorar a Deus, né, administrar o restante da criação. O Senhor deu o ser humano essa honra e responsabilidade de administrar o restante da criação. E a realidade que tinha era totalmente diferente da realidade que nós temos hoje. Então o ser humano, ele era completo. O ser humano, eu digo, há sempre 3 consequências que surgiram depois que o pecado entrou no mundo. Então, o ser humano, olha só, antes do pecado. Não o ser humano, toda a criação, se você for ver bem. O ser humano, ele tinha total comunhão com Deus. O Senhor visitava, no entardecer, Adão visitava Eva. Que coisa maravilhosa você ter no jardim onde você vive, o próprio Deus te visitando. Você ter esse acesso direto a ele. Você vai ver lá o animal, essa questão de presa e predador não existia. Não existia a erva daninha que sufocava a erva boa, por exemplo. Mas a partir do momento que a serpente ela vem e ela distorce a palavra e engana Eva, dizendo que aquilo que Jesus falou não era bem aquilo que estava querendo dizer, assim como usa até hoje, distorcendo a palavra, né? Oferecendo algo assim, olha, não tem problema, você pode usar, que não tem problema nenhum, não tem consequência, fica tranquilo quanto a isso. E a serpente, ela usou essa estratégia que é muito interessante, que é usada até hoje por Satanás, né, Marco? E a gente vê isso nos dias de hoje acontecendo. E essas 3 consequências que eu falo, a partir do momento que foi provado do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia proibido de se comer, gente, se podia comer todos os frutos que tinha no jardim. Somente um de uma árvore específica não podia. E foi justamente essa proibida que a serpente ofereceu para ela, distorcendo a palavra. E a partir desse momento, então, o que a gente acaba vendo? 3 consequências. A primeira consequência que você vai ver é a consequência social. Né? A gente vai lá ver a questão ali do homem e da mulher. O pecado entrou no mundo, a primeira coisa que aconteceu foi um começou a acusar o outro. Começou a briga. Foi a serpente que me enganou. Aí o homem mais usado foi o Senhor, a mulher que tu me deste. Até mesmo Deus, muitas vezes as pessoas acabam acusando Deus pelos seus próprios erros. Né? Então a consequência social, a consequência física, o ser humano foi criado para viver eternamente com Deus. Depois disso daí, o que começou a acontecer? Começou a envelhecer, vinham as doenças, né? Não só do ser humano, como dos animais também, das plantas também. Começou a vir o quê? As consequências físicas, né? O ser humano agora passou a viver cada vez menos por consequência do pecado. E a pior consequência é que essa consequência aí é que é espiritual. Sim. Você perde o total acesso a Deus. A Bíblia diz em Romanos, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pior consequência que existe é essa, que é justamente você estar separado da presença de Deus. Uma barreira, um muro, ele começa a existir a partir deste momento. E é interessante que o que nós vivemos antes de entregar a vida para Jesus é justamente a consequência do que aconteceu no Éden. Por quê, Marco? A partir do momento que a humanidade foi destituída da glória de Deus, o ser humano que se sentia completo, contava a presença de Deus, começou a sentir um vazio dentro de si. E esse vazio, ele tenta preencher de tudo quanto é forma.
Isso acontece hoje, né? A gente vê quantas pessoas, né, jovens ainda, vão colocar os jovens, né, hoje tentando se preencher com tantas e tantas coisas. Eu falo assim, como eu queria ter conhecido Jesus lá atrás, sabe? De poder sentir o que eu sinto hoje, né? De hoje poder ter um TSD na minha casa, que é um tempo a sós com Deus, e eu poder chorar na presença dele, um choro de alegria, tipo, de me ver hoje limpo, de me ver bem, de dormir tranquilo. Você tá entendendo? Não tem dinheiro no mundo que pague, não tem loucura maior do que essa. Para mim não existe. Então é gratificante hoje, né? E outra, como o Jean falou, eu conheci Deus pela dor. Eu conheci Deus dentro de uma casa de recuperação. Deus falou comigo dentro de um presídio. Mesmo assim, o Mike não aceitou Jesus naquela época, ainda eu relutei. Então, eu falo assim, hoje eu estava meditando e eu pude parar, entender e olhar para uma bênção que a gente tem na Bíblia, né, que era Moisés, que eu fazia como ele. Né? Moisés, eu vejo quando Moisés, a gente conhece só a história que Moisés pego criança, jogado no Rio Nilo, né? Consegue entrar dentro do palácio real e criado ali por eles, né? Pelo pessoal dali. E às vezes é essa história. Depois Moisés, a gente escuta Moisés libertando o povo, mas a gente não vê que Moisés saiu corrido de lá, porque ele se tornou um assassino. Agora Moisés vira um procurado dos caras, um fugitivo, e aí Deus aparece para Moisés e fala, não, você vai voltar lá. Você acha que Moisés queria voltar lá? Da onde ele saiu, um lugar assustador que ele passou e ele viveu? Moisés gago, não sabia falar, não era eloquente nas suas palavras. Então, tipo, eu olho hoje para Moisés e o Mike também não queria ir para Cristo. Eu não queria viver os propósitos de Cristo. Eu não queria voltar para o lugar de onde eu saí corrido para me voltar lá de novo, falar do amor de Deus, falar que eu ia pregar a palavra dele lá e libertar alguém. Só que eu entendo que Deus estava com ele no negócio. Só que para mim entender esse processo, foi muito tempo. Entendeu? Eu precisei de novo sair fugido, eu precisei de novo correr para. Então, tipo, para mim poder aceitar Cristo foi foi um processo, mas ele sempre ali, falando comigo. Aquele dia que eu pedi aquele louvor para ti, um louvor antigo, foi um louvor que eu escutei dentro da cadeia. 2 horas da manhã, eu chorando, os caras fumando a Bíblia. Triste. E eu falei, Deus, fala comigo, cara. Onde eu tô? Tô aqui em Campo Grande. Cara. E de repente eu escutei lá numa outra cela assim, eu escutei assim, bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção. Meu pai não sabia que eu estava preso, minha mãe não sabia que eu estava preso, não tinha ninguém que sabia, sabe? Então, aquilo naquela madrugada, um cara que chamava Michael também, esse cara subiu pro presídio comigo, ele saiu da DERF e ele foi pro Petran comigo, esse cara. E Deus falava comigo em todos os ambientes. Eu estava preso por uma coisa realmente que eu estava errado, mas Deus queria pegar o Michael e mudar a vida dele. Mas eu fui relutando, sabe? Então teve muitas passagens na minha vida que hoje eu paro e vejo o processo que Deus... Cara, eu falo, Deus, rapaz, você me ama tanto assim? Tá insistindo tanto em mim? Meu Deus! E eu vejo assim que Deus ele tem algo tão grande para minha vida, tão grande, porque eu até falo às vezes assim, Deus, tem gente melhor do que eu por aí, cara, que só que eu olho nesse globo e eu vejo que existem pessoas que não teve contato com Deus ainda.
Tem. E eu sou privilegiado de ter um contato espiritual com ele. E é isso que hoje eu consigo entender e falar, não, peraí, hoje, né? Eu falo, Deus, tu é grande, né? Eu sei, eu entendo, então eu não me limito mais com aquilo que o Senhor quer fazer sobre a minha vida. Glória a Deus. Ô Jean, você, antes de entregar sua vida para Jesus, você já tinha esse pensamento da necessidade de uma vida espiritual? Ou muita gente tinha essa questão do medo do inferno, mas a questão de o que, o que eu posso fazer para estar evitando de ir para o inferno? Ou o que você tinha na sua mente quanto a essa questão da parte espiritual? Tem gente que odiava crente, por exemplo. Eu era um desses. Pois. Dois, a gente tem que ser, vamos, Sincero. sinceros e honestos com nós mesmos. É. Assim, não era como Paulo, mas alguns eu perseguia. Alguns eu falava, não, você não é crente. Essa atitude que você tem hoje não é de crente, pois você se julga crente. Eu que todo mundo aqui, às vezes eu tenho atitude melhor que a sua. E, assim, em relação à questão de medo de ir para o inferno, ou de como que eu faço para resgatar minha alma, para salvar minha alma. A gente não tinha esse pensamento. Ainda estava eu com escama nos olhos, buscando as coisas do mundo. Sim. Sem entendimento e discernimento algum que existia uma vida espiritual, que existia algo sobrenatural nesse mundo terreno e físico que a gente habita hoje. O João Batista já pregava e dizia, né, arrependei-vos que o reino dos céus é chegado. Então, quando Jesus ele vem na terra, o reino dos céus ele já se faz presente. Só não é visível aos nossos olhos carnais. Então, essa vida espiritual, esse reino dos céus, é uma vida piedosa, uma vida calma, uma vida sóbria, uma vida sã. Né? E eu não tinha isso. E quando eu tive esse encontro com Jesus, eu comecei a ver, poder enxergar tudo aquilo que eu fazia. Ele me deu essa oportunidade. De eu começar a entender, falar, nossa, eu faço isso. Nossa, eu não acredito que eu faço isso aqui. Meu Deus, não é possível. E a gente não consegue ver, igual o Mike falou, a gente acha que não, eu domino. Não, eu não domino, não, eu domino. Eu não me domino, não. E quando a gente vê, a gente já está envolvido nisso. A palavra fala que aquele que é vencido fica como escravo do vencedor. Nós éramos vencidos pelo nosso vício, nós nos tornávamos escravos dele. Nós éramos soldados do diabo. Né? A gente fazia tudo aquilo que agradava o inimigo e desagradava a Deus. E quando eu tive esse encontro com Jesus, me levou para o presídio, fiquei um tempo, né, no presídio de segurança máxima em Campo Grande, fiquei lá 1 ano e 9 meses, nesse período fechado. Também me perguntava por que Deus? Como assim? Por que eu estou aqui de novo? E eu fui entender isso no 4º mês. Quando eu decidi, os caras que estavam lá falaram assim, rapaz, você não vai para a igreja? E mesmo estando na sala do mundo, todo dia eu buscava, então eu ajoelhava antes de dormir, eu ajoelhava ao acordar, para agradecer a Deus, era costume. E aí eu falei assim, eu vou experimentar, eu vou então. E assim, eu não fui pensando assim, eu quero parar. Não, eu fui porque eu senti no coração verdadeiramente que aquilo ali não era mais para mim. Ele permitiu enxergar assim como se fosse uma proposta, como se fosse, ele expôs na minha frente assim, abriu os meus olhos e você quer continuar nessa vida ou você quer viver o novo de Deus? Mas que novo, que Deus tem para mim? O que pode ser de novo? Olha onde eu estou. E hoje eu falo assim, as pessoas até acham estranho, mas esse período que eu passei, que eu estive preso na cadeia, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Pois é, isso daí que a gente passa por algumas provas, a gente não entende o que Deus está fazendo. E a gente fala, por que eu estou fazendo isso? Muitas vezes a pessoa pensa até assim, tem gente que é pior do que eu, devia estar aqui e não está. Às vezes a gente quer se justificar até mesmo como bom, né? Muitas vezes nesse sentido. E muitas vezes você não entende que é o propósito de Deus. Imagina quantas vezes a Dona Maria, a Dona Neuza, a Dona France chorou aflita por nossa causa. Quantas vezes as nossas mães, volto até arrepiado, não ouviram, não, o Michael a qualquer momento você vai saber a notícia de madrugada que o Michael morreu. Ou então a qualquer momento a Neuza vai saber a notícia, alguém deu um balaço no Jean.
Quantas vezes a minha mãe também não passou por esse medo, né? Às vezes a gente para, hoje nós pensamos o quê? O quanto que nossos pais sofreram. Eu me lembro algumas vezes quando o Michael estava naquela. O Michael, de vez em quando, ele era assim: ele sumia, eu só via o Tião por cima para baixo, eu ligava para um, ligava para outro. Ó, você viu o Michael? Já procurar o Michael? A gente chegou uma vez até para o Eldorado procurar o Michael também. Eu via a aflição daquele pai desesperado em busca do filho. Eu lembro uma vez também que a dona Neuza falou assim: eu tinha me convertido já. Ó, assim, ora pelo Jean, ora pelo Jean, ora pelo Jean. E eu falava, meu Deus do céu, imagina quantas vezes a minha mãe também não precisou pedir a oração de alguém sobre a minha vida, né? E hoje nós estamos aqui, os três, com certeza resultado de muita oração dessas mães, desses pais que oraram pela vida da gente, né? Quantas vezes ali elas angustiadas, sem saber se voltaríamos para casa ou não, né? E muitas mães de amigos nossos não tiveram essa mesma, não vou dizer sorte, que não é sorte, né? Esse mesmo privilégio. E quantos amigos nós não perdemos nessa caminhada? Vários. Eu aqui passar na minha mente que vem vários na minha mente que estiveram no mesmo caminho que a gente. Alguns muito jovens tiveram suas vidas ceifadas. Muitos fizeram menos coisas que nós fizemos. Nós fizemos coisas horrendas, vamos dizer assim, na época nossa, do velho homem, do velho Jean, do velho Marco, do velho Hofferson. A gente fez coisas assim que até o inimigo às vezes ficou de boca aberta. Nossa capacidade, nossa ousadia de fazer. Né? E essas pessoas, muitas das vezes, a gente perdeu quantos parceiros, quantos amigos a gente perdeu já nessa caminhada que a gente está, que é a vida, nesse passeio que nós estamos vivendo, que é a vida de um sopro, é apenas um momento, ela é breve. Mas quantos que fizeram muito menos coisas erradas do que nós já partiram dessa? Então, eu costumo dizer que, verdadeiramente, temos uma missão muito grande sobre a face da terra para cumprir, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Verdade. Não o nosso nome mesmo, mas que o nome dele seja glorificado através de cada um de nós. O Mike falou da história de Moisés, quando ele saiu do palácio. É muito interessante isso, que um dia a gente fez um estudo a respeito disso, e cada um tem uma visão, cada um enxerga, uma revelação, sim. E o mais interessante é que, antes mesmo dele ser chamado, ele abandonou o palácio. E hoje é uma dificuldade que nós temos, que muitos jovens, mesmo Jesus chamando, não têm a coragem, a audácia que Moisés teve de abandonar, porque no palácio ele tinha todo o luxo, ele tinha conforto, ele dormia em quartos bons, em boas camas, né, fio egípcio, ele tinha ali os melhores cobertores, tinha servos, servas, empregados. E olha a vida boa que tinha, comida da melhor que possível. Sim, ele era um príncipe do Egito ali. E ele fez o quê? Ele deixou tudo aquilo de lado, né? E seguiu Jesus. Fez a vontade de Deus. Seguiu Jesus, assim dizendo, trazendo hoje no dia do Novo Testamento. Mas ele fez a vontade de Deus. E quem hoje quer renunciar? Agora, aproveitando essa tua analogia do palácio, o Michael experimentou o fundo do poço antes de entregar a vida para Jesus. Se fosse num período, se estivesse na nata, você acha que ele teria entregado a vida para Jesus? Se não fosse conhecer o poço? Cara, Deus, ele, para mim poder aceitar ele teve que usar uma forma. Eu não sei, Rockers, porque eu acho que eu não teria vivenciado esses trajetos que eu passei na minha vida, né? Uma coisa eu tenho certeza, que quando eu fazia o uso, né, lá da minha droga na época, eu sempre falei para Deus, Senhor, um dia eu vou parar com isso aqui. Eu cansei de chorar, os bolsos cheios de droga, eu cansei de chorar, só que eu não tinha, né, aquela força de dizer não para aquilo, naquele momento eu não tinha. Então, eu acho, se eu tivesse lá em cima, eu acho que eu não tinha aceitado Cristo, eu acho, porque
eu acho muito difícil, como diz, né, é mais fácil, né, um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico, né, entrar no reino dos céus. Então eu penso assim, Deus ele teve a maneira que ele trabalhou. Eu falo hoje para o meu filho, você precisa se entregar para Cristo agora, caminhar nos caminhos dele, porque você é o escolhido. A palavra de Deus fala que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, então um dia ele já nos elegeu. Eu coloco um exemplo. A população escolhe pessoas para representar eles ali na Câmara Municipal, na Prefeitura, né? Cristo, ele me elegeu para representar ele aqui na Terra. Aqui em Mundo Novo, ou em Samaria, ou em outros lugares, em outros confins da terra, e assim. Então, eu fui eleito por ele, para me representar. Então, não só eu, não o Maico, mas a população de Mundo Novo, o estado do Mato Grosso do Sul, o Brasil e o nosso mundo já foi eleito e escolhido por ele. Então, todos têm essa oportunidade. Então, a gente precisa entender. Eu falo isso para o meu filho, porque não queira passar pelo processo para me entender que eu tinha sido eleito nele. Exatamente. Então, começa agora a caminhar nos caminhos de Cristo, porque lá na frente, né? Lá na frente você vai olhar para trás, né? Vai falar assim, ó, eu venci em Cristo Jesus. Eu passei dificuldade? Passei. E todo mundo vai passar. A palavra de Deus fala, né, que no mundo vos tereis aflição, só que Cristo diz, eu venci o mundo, né? Então, é esse entendimento que hoje eu tenho, né? E eu passo hoje ele para o meu filho. Né? Então, a dor foi a maneira que Deus usou para poder falar com ele. Para poder te trazer, né? Trazer. Porque o projeto dele é grande. Uma vez eu estava em Cascavel com meu pai, na igreja que minha tia frequentava, se eu não me engano, é a Sara Nossa Terra. E eu tenho uma gravata guardada, eu já usei ela, já ministrei com ela. Um pastor que eu não conhecia, não falei meu nome, ele pulou de cima do púlpito e ele falou, Maico, ele falou meu nome, meu pai estava comigo no dia, minha tia, meu pai chorou, minha tia... E eu estava na porta da igreja, ele tirou aquela gravata, ele enrolou e ele disse, olha, leva essa gravata, porque um dia você vai usar ela. E ele me entregou essa gravata ficou guardada há mais de 10 anos dentro de uma gaveta lá em casa. E quando foi um dia eu tive a oportunidade de ministrar. E eu lembrei que aquela profecia da gravata ia se cumprir, porque realmente eu usei ela, sabe? Então, foi uma das maneiras, né, que Deus lá atrás já tinha falado comigo, né? Em casa de recuperação, eu tive o primeiro encontro com Cristo, Rocas. Encontro com ele ali da palavra dele, me colocaram uma Bíblia uma vez na minha bolsa, eu não sabia que ele usava a Bíblia lá dentro, e eu fui, me levaram de noite, num breu. Acordei e estava chegando na clínica lá. E essa clínica era uma casa de recuperação evangélica. E se pergunta agora, como é que você se converteu? Então, a minha conversão foi aqui na Missão Emanuel, que eu tive um encontro. Eu fiz um Peniel, na realidade, um encontro com Deus. Vim de uma casa de recuperação, fui visitar a Missão Emanuel, né, que hoje eu congrego ali, fui batizado ali e fiz a minha conversão e batizei ali. Né? Mas em 2009, eu dentro de uma casa de recuperação, o meu pai aquele dia chegou, tinha mais um pessoal de Mundo Novo e a família se reuniu e eu falei para minha avó, que hoje não está mais no nosso meio, né? Deus recolheu ela. Ela era uma pessoa muito apegada em Cristo, sabe? E ela era a pessoa que fazia companhia nas visitas, ela não faltava. E aquele dia ela olhou para mim e falou assim, teu pai tá desanimado, as pessoas falam para ele que você não tem jeito, você não vai mudar, E eu fui pro quarto, depois que eles foram embora, e eu acabei mexendo na minha bolsa, achei uma Bíblia. Eu ia embora do lado. Eu falei, Deus, se tu existe, você fala comigo. Falei, o que essa Bíblia tá fazendo aqui? E eu abri. Pode desafiar com Deus. E eu abri a Bíblia em Jó 14:7, que dizia que uma árvore é esperança. Mesmo que ela seja cortada, ela volta a brotar. Mesmo que suas raízes envelheçam, com o cheiro da água sai folhagens novas. Eu lembro que eu taquei aquela Bíblia uns 10 metros longe do quarto e saí correndo e falei. Então foi a primeira vez que Deus falou no meu coração e dali em diante ele não parou mais. Mesmo eu
em caminhos Tortuosos. e ele me cuidando. E ele me cuidando. Então, o propósito dele eu sei que é grande, né? E hoje a gente serve, a gente leva a mensagem, a gente fala do amor dele, daquilo que ele fez, que ele está fazendo, que ele continua fazendo, que ele nunca para, né? O amor de Cristo é grande. Ô Jean, você entregou sua vida para Jesus na penitenciária? Não, na verdade, eu me converti, eu me batizei, eu aceitei Jesus em 2019, né, num centro terapêutico também, onde eu consegui esse auxílio, né, diante de uma medida do juiz, já tentando me defender desse mandado de prisão, que tive no Desfavor em 2022. Aceitei Jesus, fui batizado na igreja quadrangular, lá em Porã, Francisco Alves, na igreja de Francisco Alves. Eu estava em Porã e a igreja, o pessoal da igreja foi lá e a gente fez o batismo. Eu aceitei Jesus em 2019, mas continuei, como o Mike falou, nos caminhos tortuosos. Em 2017, o pastor Ismael, da Missão Emanuel, um dia eu fui num culto e ele foi acho que foi a primeira vez, a segunda vez que eu fui na igreja. E ele lá no púlpito, ele apontou e falou assim: você, faz favor aqui, levanta aqui. Ele fechou a Bíblia dele, estava no púlpito, me entregou e falou: um dia você vai ser pregador da palavra de Deus. Aí, isso foi gravado na Bíblia. E eu dei risada, falei, peguei, mas falei, rapaz, esse cara nem sabe o que ele tá falando. Aí o Michael me falou que vou fumar essa Bíblia. E agora o Michael me falando que a promessa se cumpriu na gravata, eu lembrei de Jeremias 1:5. Quando o Senhor diz a Jeremias: antes que te formasse no ventre de sua mãe, eu te dei por profeta às nações. E para que essa promessa se cumprisse, era necessário que um profeta profetizasse sobre a nossa vida. Isso. Ezequiel 37 vai falar do vale dos ossos secos, que estavam sobre a terra, não estavam enterrados, estavam sobre a terra. Mas aí Deus manda Ezequiel, vai lá e profetiza sobre esses ossos secos. Pediu para que ele andasse em volta e não andasse por cima, porque Ezequiel um dia também já foi. Nós também já fomos ossos secos. Teve esse pastor na sua vida, teve um pastor na minha vida que profetizou sobre as nossas vidas, e o Senhor soprou em nós o Espírito, os 4 cantos da terra, soprou o seu Espírito Santo em nós. E nós, na busca, entregando a Deus, fomos, criando ali a carne, a pele, o músculo, até nos pôr de pé hoje como profetas de Deus também. E que nós possamos continuar essa obra, profetizando e fazendo aquilo que Deus pede, que nós levamos o Evangelho verdadeiro do arrependimento ao pecado. Para todo aquele que está ouvindo a palavra hoje, tenha uma certeza que se Deus fez nas nossas vidas, Ele também pode fazer na vida de vocês também, que estão ouvindo a palavra. Glória a Deus. Nós lançamos sobre a vida de cada um de vocês, que as promessas do Senhor se cumprem. Nós já vivemos debaixo de uma palavra de Deus, que aqui todo mundo conhece, Salmo 23, o Senhor meu pastor, e nada te faltará. Então nós já vivemos debaixo dessa palavra. Nada nos tem faltado em um dia algum. Mesmo nos nossos piores dias, se a gente parar para recordar, quando nós estávamos no mundo, nada nos faltou ainda. O Senhor sempre esteve nos protegendo. Então que a gente possa continuar essa obra, profetizando para que se cumpra e que outros profetas também se levantem. Os ossos estavam sobre a terra porque eles não tinham descido a sepultura. Estavam mortos espiritualmente, Então, que a gente possa continuar. E é interessante isso, porque o homem sem Deus, antes de entregar a vida para Jesus, ele é representado justamente como um homem sem vida. Porque ali os ossos secos representa sem vida espiritual. E o sopro representa justamente o Espírito de Deus. E nós, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos nova criatura. E agora, assim como aconteceu no Vale dos Ossos Secos, estamos nós aqui após o sopro de Deus, após uma palavra de Deus, uma palavra que foi por causa da nossa vida, nós estamos de pé. E assim como no texto, fazendo parte de um exército. E é maravilhoso isso. Pode falar. O Jean falou do batismo dele em 2019, O meu também foi, isso não é nada combinado. Eu até falei pro Jean, falei, meu Deus, eu e o Jean, a gente estudou junto e trabalhamos junto também. Eu e o Hoffers trabalhamos junto um bom tempo, Andamos junto na nossa infância.
Deus me converteu, né, o amor dele em 2019. Eu aceitei Cristo e me batizei em 2019 também. E é interessante que eu fui na igreja, eu e minha esposa nessa época, a gente ia embora daqui. A gente não ia ficar em Mundo Novo. Nosso projeto era ir embora, porque eu não tinha mais brilho na minha cara de estar aqui em Mundo Novo. Uhum. Eu me sentia constrangido por pessoas que, eu falo assim, hoje eu falo minha esposa, pessoas que não conhecem o propósito de Deus sempre vai falar, aquele lá é fulano, aquele cara Não, isso pessoas que não conhecem. é pior que dentro da família. Então, realmente acontece isso. eu falei assim, eu falei para minha esposa, falei, olha, vamos visitar a igreja, vamos visitar, eu fazia parte de uma outra denominação em Mundo Novo e tal. E aí ela falou assim, vamos. E a gente chegou na igreja, assistimos o culto, e aí o pastor Ismael falou assim, Mike, meu amigo, eu posso orar por vocês? E a gente estava falando de mala pronta. E ele chegou assim, não falou para a igreja, não falou para ninguém, ele falou para mim e para minha esposa. E eu tinha, naquela época, foi o primeiro ano que eu tinha trabalhado em saúde, tinha tido uma recaída, saí e voltei sem emprego, sem nada e tal. E ele falou assim, olha, Deus manda te dizer uma coisa, brother. Você não precisa ir embora de Mundo Novo. Deus vai te levantar aqui de novo. E aí Deus me manda para uma horta, lavar o Mike no campo da enxada, trabalhando lá, carpinho. E aí nessa época Deus, né, abriu as portas para mim, na saúde, na mesma cadeira, na mesma mesa, depois de 7 meses. Mas foi um processo, e eu falava assim para vocês, mas rapaz, ele não, caminha debaixo da palavra, só caminha debaixo dela, e eu caminhando. Então, tipo assim, foi Deus ainda, né, com tudo que o Maicon, mesmo a gente pensa que o processo vai ser demorado, né? Sim. Mas Deus sabe ele sabia da minha necessidade, o tempo certo, o momento certo. Eu lembro que quando eu entrei, olha que interessante, a minha esposa era estagiária na creche e o estágio ele tem prazo, ele termina, você não consegue mais estagiar. E nessa época entrou a pandemia, em 2020. A minha esposa ficou 1 ano em casa, recebendo o salário dela da escola, que ela foi contratada em outra escola. E eu voltei para a saúde e Deus proveu tudo, cara, né? É coisa incrível. Então, só quem vive o sobrenatural é quem está com Deus. Deixa eu colocar aqui algumas participações. Falando em Ismael, o pastor Ismael parabenizando eu pelo programa e dizendo que vocês dois são 2 profetas. O pastor Ismael aí, a Arya estava comentando antes a respeito do áudio, né? Minha mãe colocando boa noite, meninos abençoados por Deus. Chris Thompson, Christian Paes. Deus abençoe Jean e Gash. Jean é um exemplo de resiliência. A dona Neuza da Cruz, Deus abençoe vocês meninos. Augusto Gonçalves, Deus abençoe você e família. Um grande abraço, meu irmão, Deus continue cuidando e abençoando vocês. Celso Ricardo, só bênção. Dona Jane Gash, conhece? Opa! Dona Neuza, Dona Jane aqui com a gente. Deus abençoe vocês. Ela colocou aqui, orgulho de você, meu irmão. O Chris Thompson aí é um amigo meu aí que esteve comigo nesse último período meu aí, nesses últimos 8 meses aí. Esteve lado a lado, já um homem de Deus, né? E muito importante foi para mim nessa caminhada aí, ele estando comigo do meu lado aí. Você deve estar todo orgulhoso aqui assistindo também. Cleiton Lopes, boa noite. Minha mãe colocando que tem muito orgulho de nós. A Mari Gonçalves, orgulho de você, meu tio Maicon. Minha sobrinha Marisol. Leandro Diniz, saudando aqui. Minha mãe colocou vocês são joias raras do Senhor, foram lapidados por Ele. Christian Paes, grande Maicon. Esse cara também passou um processo de internamento comigo, grande parceiro, um cara temente a Deus, uma bênção. Olha como é que Deus coloca pessoas no caminho da gente, que Sim. nos ajuda a permanecer, né? Você acabou de comentar de alguém que estava junto contigo, lado a lado, o Maicon, uma outra pessoa também, e Deus vai trabalhando, né? Mudando os caminhos.
Deixa eu ver aqui, quando eu estava comentando a respeito, né, das mães, minha mãe colocou só Deus é quem sabe a aflição de uma mãe. A Jane colocou com certeza, foi muito o joelho dobrado da mãe de vocês. Verdade. A gente teve uma conversa aqui entre minha mãe e a Jeane, vamos concordando com a outra, né? E eu creio que o testemunho de vocês irão tirar muitos jovens das trevas que vocês passaram. E a dona Neuza falou que em nome de Jesus isso vai acontecer. Conhece o Jeff Gash? Não. O Jeff tá onde? Tá no Japão. Aí, viu, Júnior? Já vai pro teu pai já. O nosso programa tá lá no Japão lá também. Verdade. Começando lá. Coisa boa, maravilhosa. A Márcia Rezende, glória a Deus. Que é a irmã da Marla, né? Eu vou Glória a colocando. Deus. O Almir Nicolau. A vida com Deus é o melhor caminho. Deus é maior. Deus não castiga. Ele permite algumas coisas. Toda honra e glória a Deus. Parabéns a vocês. Não tem um caminho melhor a não ser este. Minha mãe colocou amém. O Jean colocou parabéns o Jeff. Parabéns pelo programa. Que o mesmo possa incentivar outras pessoas também. Ou glória. E Karina Lopes Antunes colocou parabéns aqui também. E é interessante, o propósito é esse. O programa ele ajuda a impactar vidas. Né? Nós somos testemunhos, não é para a gente guardar para a gente isso, não. As pessoas entenderem que talvez, quem sabe, estão passando pela mesma fase que nós passamos e tem saída, tem solução para você. Você está congregando aonde agora? Agora eu estou na congregação cristã. E você, Maicon? Estou na Missão Emanuel. Eu estou na Assembleia de Deus. Reparou que ninguém está pregando placa de igreja? É o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que salvou nós três é o mesmo Jesus que está operando na Missão Emanuel, está operando na congregação cristã, está operando na Assembleia de Deus. Nós estamos anunciando a Cristo Jesus, porque é Jesus Cristo é quem salva. Ele que transforma vidas e ressuscita os mortos. E nos ajuda a permanecer na presença, que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que é interessante isso, é bom que se deixe bastante claro, aquele vazio, pessoal, que nós sentíamos antes de entregar a vida para Jesus, a gente não sente mais não. Aquele vazio era tão grande que parecia ser o tamanho de Deus. E quando entrega a vida para Jesus, o próprio Deus passa a morar dentro da gente, preenchendo totalmente aquele vazio que nós sentimos. Tem uma passagem da Bíblia que fala, em Mateus 6,33, que fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. E eu vi uma pregação onde o rapaz ele fala assim: se você buscou a Deus, se você tem a Deus, o que mais tem valor para ele te acrescentar? Que você já tem o que importa. Nós buscamos cuidar e tratar da nossa alma, da nossa salvação. Se a gente já tem a Deus, não que nós não se referindo santarrões, nem dizendo que nós, mas se nós estamos buscando a Deus, o que mais tem de valor? O que mais você vem buscar na igreja? Nós vamos buscar nos encher da presença de Deus, dele, cada vez nos mais. encher do Espírito Santo. Um detalhe que é diferente nessa nova fase, não uma nova fase, mas nessa nova vida, essa nova jornada, tanto na minha vida, quanto na vida do Maicon, quanto na sua vida, que alguns jovens muitas das vezes está assistindo aí vai dizer: mas eu não tenho nenhum vício, eu não tenho nenhum problema, né? E a diferença é que nós nos livramos do vício, mas agora é diferente, nós caminhamos com Jesus numa vida separada do mundo. Nós estamos livres em Cristo. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Nós estamos livres, mas agora não é nosso, o mérito não é meu. Não. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele. Então, tem uma passagem que fala que aquele Espírito, quando ele sai da casa, ele sai a andar pelo deserto, ele volta, cansado, e ele bate na casa. E a casa está limpa e adornada. Ele volta e traz consigo outros 7 demônios, e o estado da casa se torna pior do que a primeira. Então o problema não é você limpar, não é você expulsar o demônio, mas o problema é você deixar a casa limpa e adornada. Nós precisamos enchê-la do Espírito Santo. É aí que tá. A salvação, nós só temos acesso através de Jesus Cristo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, somos justificados pela fé. Ela é simples, é você entregar a sua vida para Jesus. É você confessar com a sua boca, você crer com o coração que Ele é o Senhor. A salvação
Para você ter acesso, basta você entregar a Cristo. Mas é interessante que o Jean ele disse aqui a respeito de estar em Cristo Jesus. Você aceitar Cristo é uma coisa. Para você estar em Cristo é totalmente diferente, porque você está, trata de manutenção. É o que o Jean falou de você deixar a casa limpa. Porque eu aceitei Jesus, não adianta eu aceitar Jesus eu continuar com a minha vida de antes, de modo algum. Eu tenho que fazer o quê? Buscar cada vez mais a presença de Deus, deixar de ser ouvinte da palavra e ser praticante da palavra de Deus. Isso é ser discípulo de Jesus, ser obediente à palavra, buscar cada vez mais a presença dele, a comunhão com ele que a gente precisa ter. Imagina uma fazenda, né? Uma fazenda ali. A fazenda tem a porteira, ela tem um caminho e lá tem a sede da fazenda como se fosse uma mansão. A salvação é isso. Essa porteira, essa porta de entrada, ela é Jesus. E somente quem entrega, aceita o convite dele, pode entrar por essa porta. Entrar por ali é fácil. O caminho também é Jesus. O caminho também é Jesus. E só que o caminho ali ele é estreito. E neste caminho você vai ter que deixar algumas bagagens. A porta é escancarada. Mas no caminho ele já é estreito. Então a tua vida passada você precisa deixar. Só que no caminho ele vai te ajudando a deixar essas bagagens que você tem, que é o teu pecado, os seus vícios, a sua vida antiga. E existe ele depois da mansão, que aí, no caso representa o céu. Mas para chegar na mansão, Mário, você precisa passar por todo esse caminho, percorrer esse caminho. Não adianta querer pegar atalho, o atalho vai te levar para outro lugar, não é para o céu, é para o inferno que vai te levar. E quando você chegar lá, você precisa estar o quê? Purificado, precisa estar despido do seu velho homem ali. Os seus pecados, as coisas delas ficaram para trás. E aí sim você tem acesso à salvação, você tem acesso ao céu. É o caminho percorrendo com Cristo. Interessante que o Jean trouxe, você falou, né? Tem que estar ligado em Cristo, né? E quando a gente vê em João 8,32, que ele fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas no versículo 31, ele fala assim, se vós permaneceres. Primeiro veio permanecer, para depois se libertar. Você nunca vai se libertar se você não estiver permanecendo. Você está entendendo? Então não adianta falar que eu fui liberto se eu não estou permanecendo. Exatamente. Então, para mim chegar, eu tenho que permanecer. É interessante que é o versículo 31, não o 32 que é pregado sempre, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Peraí, lá no versículo 31, antes fala assim, se vós permaneceres. Se não, não, filho. Senão você não vai ser liberto. E é muito interessante a gente ficar ligado, né? Porque nós somos o que está ligado na videira, né? Exatamente. Nós somos o ramo enxertado, o ramo de zabujeiro enxertado na videira. E é como o Jean falou, né? Às vezes tem pessoas, né? E eu vou colocar um detalhe aqui. Não sei se está para encerrar já, Pode ir continuando. O que acontece? Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho um vício. Cara, todos nós temos um vício. Todos nós. Às vezes é de ficar muito no celular, é comer demais. A mentira, pornografia. Então, tipo assim, todas as pessoas lutam contra um vício, assim como Paulo, né, que ele falou, cara, eu tenho um espinho na carne. Ele lutava contra o espinho na carne. Ele estava lutando. Tem pessoas que às vezes acham que a dependência química é um vício, mas a ignorância, a arrogância, a prepotência dela não é. Exatamente. Então as pessoas hoje precisam ter um pouco mais de entendimento, porque ser dependente de alguma coisa, ela te torna uma pessoa com uma adicção de algo que sempre aflora, né? Pode ser uma pessoa que vive o tempo todo reclamando da vida, é um vício que ela carrega, né? Algo que ela carrega. Que da mesma maneira que é algo que entrou na vida dessa pessoa, é como uma dependência química que entrou na vida de alguém, é como qualquer outro tipo de vício. Tem pessoas viciadas em chocolate. Entendeu? Tem pessoas viciadas em pornografia, como o Offers falou, ou não conseguir ficar sem o celular. Ficar por horas, né? Uma dependência, né? Então, se torna uma dependência. Tem pessoas que acham que é simplesmente o vício da bebida, da droga,
e outros tipos, né? Mas não é. As pessoas hoje elas precisam entender. E Cristo, ele atua em todas as áreas, né? Ele atua em todas as áreas. Ele renova, né, pessoas. Eu escutei algo uma vez que falava assim, um sábio, né, falou para uma pessoa, ele falou, cara, a situação lá em casa está difícil. Ele falou, olha, Jesus está lá na sua casa. Na minha? Ele falou, não, você está doido. Aí ele ficou, não. Rapaz, será que Cristo é meu filho mais velho? Não é não. Tem o cabelo grande, tudo bem, mas ele é cheio de tatuagem, muito louco, fumo baseado. Não é ele não. Ah, rapaz, será que é meu filho mais novo? Ele tem 12 anos. Aí, pô, 12 anos, Jesus, ele pregou para uma multidão. O meu filho com 12 anos, ele já foi expulso de 12 escolas. Então, não é meu filho. Cara, será que é minha esposa? Não, Jesus curou todas as doenças. Minha esposa tem todas as doenças. Rapaz, será que é a bendita da sogra? Ficou pensando, rapaz, se for ela, eu tô ferrado. Será que é minha filha? Não, mas minha filha usa aquelas roupinhas curtas, tal. O que acontece? O cara foi para a casa dele e observou. Ele falou, cara, mas será que for minha filha? Eu vou começar a tratar ela melhor. Será que é meu filho? Tá cabeludo, mas vai que é ele. Vou tratar ele melhor. No final das contas, a sogra falou, o que está acontecendo com esse abençoado aí? A sogra falou, rapaz, já não está tão bem, eu vou começar a tratar ele bem. A esposa, que tinha um monte de problema, ele começou a tratar ela com carinho e ela Começou a melhorar. A filha que sentava no colo de homens, uma moça que gostava de sentar no colo de homem, andar com roupa despida, ela começou a sentar no colo do pai dela, porque ele começou a tratar ela bem. O filho cortou o cabelo e ele voltou lá e falou pro sábio, falou, olha, cara, eu não achei Jesus lá em casa não. Ele falou assim, mas as coisas melhorou muito. Foi o Espírito de Deus que levou aquele homem a fazer aquela mudança. E aí ele falou, não, Jesus reflete em cada um de vocês. Através de um, eu falo que o meu propósito maior é ganhar a minha família para Cristo. Exatamente. O meu também. É o meu maior propósito, cara. Porque eu não vim de um berço, Evangelho. né? Mas esse eu vejo que é o meu primeiro propósito na minha vida. Vai chegar, tudo tem seu tempo. Deus demorou mais de 20 anos para dar uns tapas na minha orelha e fazer as coisas alinhar, né? E eu vejo que é tudo no tempo dele, na hora dele. Mas eu vejo que o meu primeiro propósito é esse. E eu preciso mudar muita coisa dentro de mim, ó. Ainda eu continuo sendo um pouquinho mais estressado, às vezes. A luta ela continua. O apóstolo Paulo fala a respeito do luto da carne e do espírito. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Essa batalha da carne e do espírito, nós vivemos ela a cada dia. Né? E por isso que a gente precisa buscar essa consagração e tudo mais. Jean, eu quero saber de você o seguinte. O que você foi mais difícil para você, depois que você se converteu, para você renunciar ou do processo? Vou pegar alguns ganchos da conversa do Maicon. Sim, existe dois tipos de, vamos dizer assim, carrapicho. Quando a ovelha ela vem para o aprisco, ela vem do mundo, ela vem cheia de carrapicho. O trabalho do bom pastor é ir limpando ela, tirando os carrapichos. Então, primeiro momento, a verdade vos liberta. Sim, quando você dá o passe verdadeiramente, como você falou, permanece. Ele vem e ele tira de você os seus vícios físicos. Vamos lá, vamos colocar, não uma comparação, porque nós nem podemos fazer isso, mas uma analogia, uma conjectura na nossa mente. A pessoa ela vem do mundo, ela tem um vício do cigarro, ela tem da bebida, então Jesus ele vai libertar ela. O vício do cigarro, da droga, da bebida, da prostituição, do adultério, entre outros. Então ele libertou desse físico, aí a pessoa, como você falou, a pessoa fala, não, mas eu não tenho vício. Eu estou tudo bem, eu não tenho nenhum vício. Não, mas peraí, agora Jesus vai entrar na história sua. Existem os carrapichos espirituais. Sim. Quais são eles? A arrogância, a soberba, a avareza, a vaidade, o orgulho. Tem uma parte mais difícil depois da minha conversão
foi nessa parte quando realmente eu tive uma experiência com Jesus, fui no presídio, e lá dentro você convive com pessoas dentro de uma cela. Às vezes é menor que essa sala. E você não sabe onde está vindo. Você não conhece a história, a procedência da pessoa. Mas alguns que estão ali conhecem. Aí falam, rapaz, esse cara veio morar na rua. Aí você fala, poxa vida. A gente ainda com um pouco de ego, de soberba nossa, fala, não, eu tenho meu próprio negócio. Não, eu sei quem eu sou, pô. Não, como que eu vou servir ele? Como que eu vou servir alguém? Como que eu vou, não servir, mas obedecer? Como que eu vou ouvir uma pessoa que mora na rua? Eu tenho para me ensinar. E aí essa é a parte mais difícil da conversão, é a gente realmente se quebrar na presença de Jesus. E entender que ninguém é velho demais, que não pode aprender, e nem novo demais, que não possa ensinar. A gente tem que entender que nós estamos vindo da rua A e eles estão vindo da rua B. E a gente vai se encontrar, porque nada é por acaso. E a gente vai trocar experiência nesse encontro aqui. E aí a gente vai levar experiência da rua B para a rua A, e da rua A para a rua B. Nós somos, como o Michael falou ali, o pau de espinho na carne. Eu tenho um irmão por parte de pai que nesse exato momento ele está aí nas ruas da cidade fazendo uso desenfreado de drogas e de bebida. Um morador de rua. Eu estou aqui hoje falando de Jesus, de um Jesus que liberta, dando testemunho do que ele fez na minha vida. Mas eu tenho um espinho na carne, eu tenho esse irmão por parte de pai que está aí hoje nas ruas da cidade, onde quase todo mundo conhece e sabe, e olha e fala, poxa, mas cadê o Jesus, o Jean? Mas o que cabe a mim fazer é orar, ajuda, estender a mão. Várias vezes já foi feito isso, né? E aí o que cabe a nós é permanecermos em comunhão com Deus, orando, apresentando a mão dele. Orando, intercedendo. Eu conheço o seu irmão desde pequeno também. Minha mãe e a mãe dele é muito amiga, muito próxima. E eu tenho por certo que Deus está trabalhando também na vida dele, através, quem sabe, do testemunho. Deus está fazendo na vida do Jean, serva também de exemplo para ele. E assim Deus vai fazendo, né? E Deus vai operando nas nossas vidas através disso. Quando me converti, o principal desejo era, primeiramente, minha família ganhar para Jesus, depois os meus amigos. Aquele meu amigo que cheirava cocaína comigo, a galera da Casa Rosa, e olha o Jean aqui. Eu olhava para aquela galera toda da Casa Rosa e olha o Jean aqui do meu lado. Há pouco tempo, meu amigo Marcos Favarinho, que entregou a vida para Jesus na igreja que eu congrego também. Olha como que Deus está trabalhando e um por um dos nossos amigos, através dos nossos testemunhos, através do evangelho pregado, por palavras, mas também por testemunho, estão conhecendo o Cristo que mudou a nossa vida. E isso é maravilhoso, Michael. A pessoa fala assim, Maiquinho não tinha jeito nenhum, não. Quem que é o Maiquinho? A mãe que falava assim, você não vai andar com o Michael porque o Michael não presta. É a mãe que falou, Michael, visita meu filho. Ora pelo meu filho. A mesma mãe que não deixava o filho andar, agora pede para o Michael orar pela vida do filho, para o Michael visitar o filho e tudo mais. E Deus, isso não é para nossa honra e glória de Deus, não. Isso é Deus da nossa vida. Nós éramos antes, a expressão que se usa é cavalo de Satanás. Hoje não, hoje nós somos instrumentos na mão de Deus. Bom, eu não queria nem voltar para Mundo Novo mais, tá? Eu achava, eu vou voltar para Mundo Novo? Todo mundo na minha vida foi aqui em Joinville, eu vou voltar para lá para quê? Vai que eu volte para aquele mundo, vai que eu tinha vergonha de vir para cá. E hoje Deus nos colocou aqui. O Jean voltou de Campo Grande para cá. O Michael ia embora, Deus me deixou eu ficar aqui para fazer a obra. Eu estou aqui também. Mas por quê? Porque Deus tem um propósito na nossa vida. E esse vídeo de hoje, você que está assistindo aí, tanto ao vivo como vai assistir depois pela reprise também, Deus tem um propósito na sua vida. Talvez seja através de você que a sua família vai conhecer a Cristo. Os seus amigos, a sua cidade vai ser impactada através da sua vida, do seu testemunho. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, dá tempo de fazer isso. Faz isso agora. Inclusive, deixa no comentário aqui, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero viver essa mudança, essa novidade de vida que vocês viveram para a minha vida. Eu faço questão de entrar em contato com você. Se tiver aqui, eu faço questão de te discipular. E se tiver a distância também, vamos conversar. Né? A gente, hoje em dia, dá para a gente manter contato com todo mundo. E a gente está junto com você nesse propósito.
E é maravilhoso isso. Maicon, tua mensagem, considerações? Eu só vou deixar que eu escrevi dois trechinhos aqui hoje, em casa à tarde, e fala assim, que a nossa primeira história, antes de Cristo, né? Hoje convertido em Cristo. Mas a primeira história me dá legalidade para que eu possa viver algo sobrenatural em Cristo. E o que eu tinha mandado para o Jean hoje, que todas as cicatrizes também me dá legitimidade para liberar vidas em pessoas feridas. Então todo o meu processo que eu passei, eu vejo que Deus, um propósito na minha vida é hoje levar a minha história de conversão, né, não só como a minha, mas como cada um de vocês, para pessoas que hoje estão feridas. Porque eu posso falar com, né, legitimidade, porque eu tenho cicatrizes e da onde Deus me tirou, né? Então, as cicatrizes que eu carrego me dá autoridade para poder falar em nome, né, do meu Cristo, ao qual hoje conduz a minha vida, a minha casa, o meu trabalho, né? E como falou, né, se você, né, hoje está aí no mundo aí, eu digo uma coisa, você foi eleito antes da fundação do mundo. Eu corri por muito tempo, Robert. O Jean falou de Jeremias, né? Há pouco aqui. Mas não tem boca, não. Se você é escolhido, pode ter certeza que vocês são escolhidos, Cristo vai te buscar onde for. E vai fazer geração eleita. Mas não endureça o seu coração, tá? É melhor você vir pelo amor do que para passar pelo processo que eles passaram, por exemplo. Isso é muito importante. E é isso aí. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, né, exaltando e glorificando o nome daquele, né, que nos tirou do lamaçal de pecado, nos trouxe para a vida, né? E poder hoje estar falando, né, aquilo que Deus fez, né? Não o que o Maicon fez, ou que por onde o Maicon passou, não. É o que Deus fez na minha vida, né? E que Ele vai fazer na vida de muitas pessoas ainda, através do nosso testemunho, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém. Jean, qual a mensagem para quem está assistindo, as considerações? Bom, eu quero deixar uma mensagem importante para todos os ouvintes que estão acompanhando essa live aí. Um versículo da palavra que diz na Apocalipse 22:13, que é onde o Senhor fala, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Que nós possamos entregar nossa vida para Jesus enquanto Ele é o nosso advogado. Buscamos consertar, você que está ouvindo aí a palavra aí, você que está assistindo nós aqui nessa live, nessa noite, Jesus ele tem um plano para a sua vida e Ele quer resgatar a sua alma. Ele quer verdadeiramente te libertar, te fazer livre. Então, busca se consertar com o Senhor enquanto Ele é o nosso advogado fiel. Porque Ele vai vir, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o primeiro e o último. Não haverá outro. Na vinda de Jesus, Ele não vai ser mais o advogado, Ele vai ser juiz. E é um justo juiz. E aquele que está no caminho errado, busque se consertar com o Senhor, para que quando Ele vir, Ele não venha te condenar. Mas Ele venha para te levar para a morada eterna nos céus. Ele, que é o dono da prata, Ele deixou tudo para vir na terra aqui e peregrinar conosco, andando a pé, sendo humilde, servindo, não recebendo, mas dando. Então, o Evangelho em si, ele é sobre quem nós somos, quem eu sou, quem você é. Muitos ouvintes vão falar assim, mas fulano é isso, ciclano é aquilo. Não, irmão. Olha para quem você é, para quem você quer ser. Se lá na igreja não tem ninguém que você acha que está certo, que está sendo verdadeiramente um cristão, então venha você, eu te convido você a vir frequentar uma igreja e ser você, então, esse crente que você diz que não existe nenhum. Seja você o primeiro. Dê o primeiro passo. Aceite Jesus. Ele é a única porta.
que vai poder resgatar a sua alma, a sua vida. Nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, que nós possamos alcançar muitas outras vidas. Esse é o meu recado. Eu agradeço primeiramente a Deus, que preparou esse encontro aqui, que preparou esse dia de hoje, né, que já estava pronto, mas estava nos preparando para esse dia abençoado aqui, para essa noite, para essa live. Primeiramente a Deus, agradeço ao Offerson aqui pela oportunidade, pelo Michael, muito obrigado pela sua amizade, né, pelo nosso bom convívio, pela sua companhia aqui. Te agradeci muito desde o primeiro dia. Falei, graças a Deus que você vai estar comigo lá também, porque é uma alegria compartilhar o Evangelho, compartilhar o que Deus fez na nossa vida. E como a gente falou no começo ali, né, às vezes a gente olha e fala, rapaz, olha quem nós éramos e olha quem nós somos. É isso daí. É só Jesus que pode transformar. Isso daí. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui você ouviu testemunhos, viu mensagens da parte de Deus, e Deus tem um projeto realmente na sua vida. O programa Em Relevância Podcast hoje trouxe um assunto mais do que relevante, que é justamente o poder do Evangelho. E eu tenho por certo ali que Deus ainda vai trazer muitos e muitos assuntos. E talvez, quem sabe, um dia você vai estar aqui, sentado nesses bancos, contando o seu testemunho do que Deus fez através dessa entrevista, desse programa de hoje na sua vida aí, com essa mensagem que você ouviu. Quero convidar o Marco a estar orando pela nossa audiência aí e estar nos despedindo nas bênçãos de Deus. Amém. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, papai, porque quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava neste lugar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida do Jean, pela vida do Hoffers, pela vida do Celso, por essa emissora, papai, que tem levado a tua mensagem, papai, que tem anunciado, Senhor, o teu evangelho, papai, através das câmeras, papai, e alcançando, Senhor, corações, papai. Queremos agradecer, papai, a cada pessoa que nessa noite nos acompanhou, aquelas também que vai nos acompanhar em outro horário, papai, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, papai. Pessoas que nessa noite assistiram, que vão assistir, que possa também estar entregando a vida dela a Ti, papai. Assim nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos a sua bênção e que nós possamos voltar em segurança para as nossas casas, assim como o Senhor nos trouxe. Assim quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, olha só, o programa Em Relevância Podcast de hoje fica por aqui. Tivemos hoje Jean Higashi, Marco Martins. Quinta-feira que vem teremos um novo convidado e eu quero convidar você a estar daqui a pouquinho mesmo comigo aí na Fera FM 88.5 com o programa Novidade de Vida. O melhor do mundo gospel, mais edificação para a sua vida, tá bom? Pessoal, um forte abraço, que Deus abençoe e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.